Graça e paz, sejam bem-vindos para mais um podcast, o podcast da Geração Role. Nós estamos aqui hoje com um tema que já foi abordado no último podcast. O Bruce ele explicou sobre disciplinas espirituais, então aqui nós vamos estar dando continuidade para que você consiga entender, abrir mais sua mente, entender a importância de você se relacionar, de você entender o porquê de uma disciplina. E aí, como eu já comecei falando, né, nem me apresentei para você que não me conhece, eu sou Ana Lu Santiago, líder de jovens da Geração Role, pertencente da Igreja Santa Geração, e aqui eu tô na mesa hoje com duas pessoas de peso aqui, né? Então, assim, vou passar para o meu companheiro de mesa e depois a gente dá a oportunidade para o nosso convidado. É isso aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Meu nome é Bruce, para quem não me conhece. Eu sou também um dos líderes da Geração Role, pertenço à Igreja Santa Geração em Porto Velho 15 anos, eu 13 anos, nunca lembro a data direito. Mas começamos semana passada falando sobre disciplinas espirituais. Eu disse no último vídeo que seria uma longa sequência, mas nós sentamos, conversamos, definimos fazer só um último episódio já para encerrar logo. E hoje nós vamos destrinchar as disciplinas espirituais, que eu já falei quais são cada uma delas no último vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não viu o último vídeo. Volta lá para ver, ok? Eu quero dizer que este assunto ele é extremamente importante para você que está servindo a Deus aqui na Igreja Santa Geração. Sim. É sobre isso que Deus está falando nos últimos dias, seja nos departamentos, nas células, nos cultos ou em qualquer reunião que nós estejamos tendo nos últimos dias, ok? Quero que o nosso convidado se apresente antes da gente começar. Boa noite, gente. Graça e paz. É um prazer estar aqui no podcast, é a primeira vez. E meu nome é Lucas, para quem não me conhece, Lucas Kelvin, sou líder do departamento profético aqui da Igreja Santa Geração. Já estou há 10 anos na caminhada de Santa Geração. Glória a Deus. E é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai discutir sobre um assunto importantíssimo para a vida de qualquer cristão. Show. Desde iniciantes até quem já está há anos já na caminhada já. Legal. O legal é que o Lucas é o chefe do pessoal que ora, né? É o líder do departamento profético. Sim. Então vamos lá, né? Como o Bruce falou no último podcast, ele falou sobre oração, jejum, generosidade e comunhão com os irmãos, né? Então, assim, Lucas, vamos lá, vou perguntar para você, o que é a oração e como podemos praticá-la diariamente? A oração, Nalu, assim, em simples palavras, uma oração é uma conversa, é um diálogo com Deus, né? E ela não existe um protocolo, claro que biblicamente falando, né, a maioria das pessoas, quando você se converte, você já se depara ali com o primeiro exemplo de um diálogo com Deus que é passado pelo próprio Jesus, né, que é a oração, né, do Pai Nosso, né? Mas a gente pode sim usar aquilo como uma base, mas não é algo assim, tem que ser aquilo ali, né? Na verdade, Jesus ele deixou claro que precisa haver uma certa relacionamento, né? Vamos ser direto, um relacionamento, o foco da conversa com Deus, né? E eu vou dar um exemplo de mim. Sim. Tá? Eu acho que é mais fácil, mais simples de falar, porque como eu já estou até 10 anos na caminhada, então já tive várias experiências, eu meio que passei por vários estágios da oração, né? Eu lembro que lá no começo da minha conversão, né, foi algo tão, assim, forte, né? No começo eu não sabia orar, gente, eu não sabia orar. Eu não acho sabia, que ninguém sabe no não começo. É o normal que você não É saiba. normal. E as minhas primeiras experiências ali com o Espírito Santo foi totalmente algo assim único, né? Tipo assim, às vezes eu tava no trabalho e começava a rir do nada, né? E eu começava a falar com o Espírito Santo ali, assim, espontâneo, sobre algo qualquer. Eu lembrava de algo da palavra, algo que eu achava engraçado, né? E vinha aquele sentimento, né? E eu sabia que o Espírito Santo estava ali falando comigo, né? E eu começava aquela conversa ali, sozinho falando. E as pessoas, na época, quando viam eu fazendo isso,
Elas achavam que eu era meio maluco, né? E conforme o tempo foi passando, né? Foi quando, porque eu vou ser sincero, né? Que no começo, né? Da minha conversão, eu tinha muita resistência a ler a palavra, porque você olha aquele livro dessa grossura, né? E eu sempre gosto, hoje eu gosto, mas na época minha primeira Bíblia ela era Almeida atualizada, né? Nossa. Voz, aí eu, cara, vou ter que ler isso, cara. Só que aí eu comecei a ler e algo foi mudando dentro de mim e é como se o meu estilo de oração fosse sendo melhorado, né? E eu fui aprendendo, né? Estudando e eu via na própria Bíblia, né? Relatos, né? De homens, né? Você vê Davi, pessoas que tinham um relacionamento com Deus, né? E você via que eles tinham algo assim, não algo engessado, né? Como a maioria das pessoas, principalmente eu no começo, né? Eu tinha, né? Porque a minha base no começo era o Pai Nosso, né? Eu mesmo que vinha ali da Igreja Católica, né? Eu só sabia o Pai Nosso, né? Mas aí eu fui lendo a Bíblia e Deus foi me mostrando, né? Falou, eu estou me relacionando com alguém que me compreende como eu estou tentando compreender ele, né? E aí eu fui aprendendo. E eu entendi que eu podia fazer isso em qualquer momento, né? E como eu falei, eu fazia isso muito no trabalho, no começo, né? E eu lembro que lá no meu trabalho, eu trabalhava no Hospital do Amor de plantão, e às vezes eu ficava no plantão noturno. Quando dava meu intervalo, eu tinha ali 1 hora, né, de intervalo, e eu ali comia alguma coisa, quando eu não jejuava, né, decidia de 1 hora, assim, vou jejuar, hoje eu não vou comer não. Eu lembro que eu ia pro freezer, onde ficava os soros fisiológicos do hospital, e ficava lá no gelado, em cima das caixas de soro, orando, né, porque eu comecei a ter desejo por estar na presença e realmente me relacionar com Deus ali. Mas assim, não existe um jeito, né? Você uma pode, regra, né? É uma regra, é liberdade, você pode fazer isso a qualquer momento dirigindo, né? Você está limpando a casa, você está trabalhando, né? Às vezes você está indo para o trabalho no carro. A qualquer momento Deus ele está disponível para conversar com você, para se relacionar. Sabe o que eu acho legal? O Lucas tava falando. Eu tô só ajeitando um negócio aqui, tá, pessoal? Que enquanto nós estamos gravando, tem coisa acontecendo nos bastidores. Você falou que só orava a partir do Pai Nosso, né? E a parte mais legal sobre oração é que, assim, para Jesus, vale mais uma oração simples e sincera do que uma oração enfeitada sem coração. Nós temos cantado isso nesses dias, né? Sim. Que eu não quero ter um amor fingido, né? Eu não quero te dar umas canções e não dar a alma, né? Orações vazias, lágrimas seja apenas vazias. Uma oração, que não seja apenas, então, na disciplina da oração, o que importa é o coração, né? Porque o que Deus quer encontrar na sua oração? Ele quer encontrar você. Ele não quer encontrar uma palavra mágica, como se fosse uma espécie de mandinga que você fala algumas palavras mágicas e algumas coisas sobrenaturais vão acontecer, não é isso. Também ele não quer ser impressionado, porque, convenhamos, você não vai conseguir impressionar Deus com o seu, né, palavreado e tal. E se você é uma pessoa culta, que fala de maneira culta, ore de maneira culta, tudo bem. O que Deus vai estar vendo é o seu coração. Né? Eu acho que essa é a parte mais importante a ser dita. Porque muitas pessoas, principalmente no começo, quando você começa a desenvolver oração, você fica às vezes sem graça de querer orar. Porque quando você está no oração em grupo, você ouve os irmãos mais velhos orando, né? Eles falam cada coisa diferente e tal. E às vezes a pessoa ela está orando numa consciência profética. Então ela não está orando uma oração normal. Ela está orando uma direção que o Espírito Santo está dando para ela e ela começa a aplicar a palavra que ela lembrou, começa a falar uma profecia que o Espírito Santo está soprando no ouvido dela. E aí você que está aprendendo a orar agora, você fica assim, caraca, velho, eu não sei orar desse jeito. Eu não vou orar não, se alguém pedir para orar, eu não vou orar não. E aí diante do Senhor você se constrange, né? Sim. Nós precisamos entender que o Senhor, ele é simples, então ele nos pede a simplicidade. Então, o partir disso daí é no início da nossa oração. Porque é muito que nem o Bruce estava falando, que a gente olha as pessoas orando no início, só que a gente tem que entender que no início a gente também veio cru. Sim. A gente está sedento do Senhor porque a gente conheceu, conheceu o Senhor através de um amigo, através de
de uma palavra, através de um podcast, através de alguma coisa que despertou o Espírito Santo, falou dentro de você e você gerou esse sentimento de se relacionar com o Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor, ele é simples. Então, assim, porque fulano ora muito bonito, mas o Senhor, ele, todas as vezes que a gente entende que ele quer uma oração sincera, não é uma oração fantasiosa de que a gente precise falar bonito para o Senhor. Ele precisa que a gente seja sincero. Senhor, eu não consigo nisso aqui. Ou seja, até para a gente falar que a gente não consegue, para a gente falar que a gente não tem força, é no simples. Né? E aí o Lucas, ele já acelerou um pouquinho, né? Que ele falou da leitura que ele estava lendo, mas é importante a gente entender, assim, qual foi o papel importante, assim, na tua vida em relação à leitura da palavra que te destrinchou, que girou uma chave na tua vida em relação a, poxa, depois que eu comecei a orar, até minha oração também, depois que eu comecei a ler a palavra, até minha oração mudou, porque ele começou a ler Almeida Corrigida. Então, Senhor, voz, a gente vê que tem bastante palavras difíceis. E aí acaba que... Então, fala um pouco pra gente. Nalu, em relação à leitura da palavra, eu lembro que eu me converti... Converti não, né? Eu defino como uma conversão porque eu passei, antes da Santa Geração, por 2 igrejas. Eu passei pela Igreja Batista. Eu já fui na Batista, já congreguei lá 3 anos, né? Eu fui eles falam embaixador, né? E depois eu entrei na Assembleia de Deus, setor 1, e fiquei 2 anos lá, mas o período que eu passei por essas igrejas, eu não tive um encontro com Deus verdadeiramente, né? Mas quando eu cheguei na Santa Geração foi quando eu encontrei Deus. Mas mesmo depois que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, né, que Deus se revelou a mim, que eu entendi, né, porque é isso que é a conversão. Você entende, né? Chega um momento que Deus, ele abre sua mente de uma maneira assim, falando, cara, eu era cego e... Sim. Mesmo depois que ele abriu, eu ainda fiquei 1 ano. 1 ano para ter um posicionamento em leitura. Né? Então, tipo assim, eu fiquei passando aquele processo ali no comecinho de deixar a velha vida, as velhas atitudes, mas quando eu me posicionei, realmente, assim, não, eu tenho que ler a palavra, e começou a vir aquela sede, porque eu comecei a me tornar, primeiramente, um cara de oração. Sim. Né? Legal. E depois veio o desejo da leitura da palavra. Quando eu comecei a ler a palavra, cara, começou as minhas experiências mais doidas, foi aí, entendeu? Eu creio no tripé, né, que é jejum, oração e leitura da palavra. Eu creio que os 3 têm assim, os 3 são ótimos, são poderosos, mas juntos, exato, são fantásticos. E eu lembro como se fosse ontem, eu trabalhava de plantão e às vezes eu só tinha o domingo de folga, né? E a gente ia pra igreja, né? Tinha a escola de líderes na época, né? E eu chegava em casa e eu queria dormir, eu queria assistir um filme, né? Na minha cabeça, né? Só que aí Deus começou a me chamar para ler e eu comecei a ler. E eu lembro de como se fosse ontem, eu lendo, acho que era João, e no chão da minha cozinha lá, deitei no chão gelado lá e comecei a ler a palavra e veio aquele sono profundo. E aí eu dormi lendo a palavra, tive um sonho sobrenatural, acordei 15 minutos depois, totalmente impactado, que eu sonhei que aparecia um homem de branco lá e ele me acordava. E aí eu via que eu estava todo suado ali no chão e eu estava lendo a palavra de Deus. Né? E eu comecei a ver, cara, tem algo aqui diferente nisso aqui. E eu comecei a buscar mais. E eu lembro que quando a igreja ainda era no Areal, teve o pastor, acho que é o pastor Helder, foi ministrar. sim. E ele tinha um cabelão igual o do Bruce, assim, né? Ele pregava descalço. E ele tinha, assim, eu via que existe uma unção de revelação dele, né? E eu cheguei pra ele e falei assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu quero ter essa revelação, porque eu leio a Bíblia, a gente entende a letra, né? Deus fala com você, mas falei, eu vejo que o senhor tem algo a mais, eu quero isso aí. E ele orou por mim, né? E para quem acredita em transferência de unção, eu creio que eu recebi algo ali diferente e eu falo que é real, porque
mudou algo em mim. Começou a fluir diferente. E quando eu li a palavra, ela se revelava de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu pensava. Até hoje é assim, Deus fala algumas coisas comigo assim, e para finalizar minha fala, né? Senão Não, deixa fica à eu vontade. falando. A gente está aqui, fica aprendendo. A palavra de Deus, a leitura, a busca, hoje que eu sou em Cristo, se eu não tivesse tido a busca que eu tenho, que eu tive desde o começo ali, porque no começo Deus vai trabalhando na nossa vida, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Eu falo assim, eu conversei com o Bruce, assim, hoje a gente tá eu me vejo num nível de maturidade, né, emocional, espiritual, né, que às vezes eu penso assim, cara, se eu tivesse isso lá atrás, eu acho que 80% dos erros que eu tinha cometido, até na caminhada com Cristo, eu não tinha cometido, né? Ou no mínimo, no começo, ter valorizado no começo como hoje eu valorizo a palavra de Deus, porque hoje eu sou um defensor da palavra, cara. Hoje eu defendo ela, hoje eu sou um defensor da igreja, entendeu? Porque foi onde eu encontrei o meu verdadeiro eu, onde eu fui transformado, né? Então eu falo assim, cara, não existe uma vida com Deus sem leitura da palavra, porque eu fui transformado por ela, né? E é isso aí. Pode. Eu acho legal. É que assim, ó, normalmente eu falo com algumas pessoas que eu tenho conversado, isso é uma coisa já antiga que eu já falei para alguns líderes. As disciplinas espirituais, elas são literalmente um tripé, elas são para te equilibrar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o pedestal do celular. Se tivesse só duas pernas, esse celular não pararia em pé, né? Aqui do microfone é a mesma coisa. Então, quando você pratica uma disciplina, o que você vai conseguir? Desequilíbrio. Quando você pratica só uma, sem a outra, né? Então, por exemplo, a pessoa que ora muito, né, é uma pessoa de muita oração, mas ela não desenvolve a disciplina da leitura bíblica, ela vai se tornar mística. Ela vai começar a ser enganada por espíritos enganadores, porque ela vai começar a acreditar em coisas que a Bíblia não aprova. E aí ela pode ser levada por heresia. A pessoa que lê muita Bíblia, ela é muito disciplinada na leitura da palavra e não ora, ela vai se tornar legalista. Entendeu? Por quê? Porque ela vai querer matar quem não anda na risca do que está escrito. E ela não vai viver da revelação, ela vai viver da letra. Entendeu? E nesse ponto, essa pessoa ela vai começar a reprovar tanto as outras pessoas, ela vai entrar no lugar de juiz, e esse lugar não é dela, ela vai se tornar juiz do irmão, e Deus não permite isso. E tanto é que vai chegar um momento que ela vai ser reprovada no que ela reprova. Entendeu? E aí é quando a pessoa desiste. Okay? E quando a pessoa não desenvolve a disciplina do jejum, ela não vai aprender a constância. Sim. Pode passar. Próximo. Exatamente. E isso é muito forte porque, que nem a gente estava conversando sobre a oração. Ela é essencial do início. E aí a prática da leitura da palavra, e aí é onde entra o jejum, que é onde o Senhor... A gente cria uma maturidade de relacionamento com o Senhor, que é tanto em oração quanto em leitura da palavra. Só que aí tem coisas que precisam desatar na nossa vida, que até a própria palavra fala, né? Que a gente alcança, o que só sai com jejum, oração. Então, assim, o jejum, como que a gente pode lidar, assim, na prática? Porque tem pessoas que falam, eu não consigo, né? E aí, vou falar um pouco, que os meninos falaram um pouquinho em relação ao jejum. O jejum, a primeira experiência que eu tive com o jejum foi... Eu falei assim pra mim, né? Eu falei, cara, o que mexe na minha estrutura? Porque eu não sou muito apegada à comida, o pessoal olha assim que eu sou gordinha, mas eu não sou do doce. Aí o Espírito Santo, assim, ele é lindo, né? Que ele falou, pão. Nossa. Gente, me tire tudo, menos o meu café da manhã. Aí foi aí que o Senhor, tipo assim, ele falou comigo em relação a isso, né? Que ia mexer na minha estrutura, mas não precisaria ser no início radical. Eu poderia fazer, assim, algo... eu ia tirar meu café da manhã, criar experiências, que a gente tem muito de querer, que nem a gente falou do início, olha a vida do irmão e fala assim, fulano fez uma semana, e aí a gente acha que a gente é capaz de fazer uma semana, sendo que a gente nunca fez um dia. Sim. E aí eu comecei a entrar nesse lugar de, não, eu vou fazer um dia, vou fazer uma hora. Então, tipo assim,
a primeira vez que eu fiz realmente um jejum foi quando eu tirei o meu café da manhã. Porque eu também sou do simples, então para mim o pão com café e pão com manteiga e café com leite, para mim tá ótimo. E aí quando eu tirei no primeiro dia, parece assim que nenhuma refeição do dia é o já acaba no suficiente. começo. E aí mas aí é onde a gente percebe o quê? A experiência com o Senhor, tipo, o que Ele começa a desatar dentro de nós. A gente começa a perceber que a gente começa a ficar sensível à voz dEle. A gente começa a perceber que Ele começa a falar com a gente como a gente está conversando aqui. E aí a gente fala assim, opa, tem algo diferente. E aí, partindo disso, que é quando a gente começa a entender que não é na medida daquilo que a gente ouve do irmão, como a gente falou, da oração, quem ora bonito, do jejum, quem jejua por muitos dias, mas o jejum de qualidade é você ter um jejum de qualidade, porque quando eu tirei um dia do meu café da manhã, só que eu sentei na mesa onde eu tomava o meu café e fui ler a palavra e fui fazer minha oração. E aí foi quando realmente eu comecei a ver o desatar na minha vida do relacionamento com o Senhor. Né? Então, assim, eu percebo que a gente acha que o jejum ele é algo muito difícil, mas não, o Senhor ele não requer muito de nós, ele requer o simples, como eu comecei a falar no início, né? Então, assim, o simples é o quê? É você fazer algo para o Senhor com excelência, né? Então, assim, eu percebo o quê? Que quando eu comecei a jejuar no simples, que para mim no primeiro dia pareceu assim um bicho de 7 cabeças, mas por conta das coisas diárias da nossa vida, eu percebi que era algo que o Senhor começou a transformar dentro de mim. E aí, eu que fui começando a dosar à medida do que o Senhor estava requerendo de mim. Eu que comecei a entender que eu preciso ir mais fundo. E aí não era ir mais fundo em deixar de comer, era ir mais fundo em ter relacionamento com o Senhor. Porque não é só você ficar sem comer. É você criar, naquele momento que você está abstendo de você não comer, ter relacionamento com o Senhor. Porque o mais difícil não é você não comer. É você, naquele momento que era para você ter aquela refeição, trazer a palavra do Senhor, trazer o Senhor para a sua mesa, né? Gerar relacionamento com o Senhor. Então, foi onde eu percebi isso na minha vida que começou a desatar. E aí, vocês? Tá, eu queria deixar uns dois, três disclaimers rapidão, que eu deixei no último vídeo, talvez você não assistiu. O primeiro que eu deixei foi: se você tem algum problema de estômago, algum problema intestinal, faça jejum só com orientação médica, tá bom? Ou você procura o seu pastor, ele vai te orientar de uma maneira mais personalizada, tá bom? Segunda coisa, nunca compare seu primeiro passo com 1 quilômetro da outra pessoa. Isso. Seja humilde. Disciplina espiritual é para treinar a humildade, que o crente tem uma facilidade de perder muito rápido. Sim. Então, o irmão jejua 7 dias, né, durante o mês. Jejuou lá um jejum de 7 dias sem comer. Ok, eu só consigo 2 horas. Eu vou fazer minhas 2 horas. Exatamente. Porque é aquilo que nós falamos no começo. É uma questão de coração. Né? E como você disse, não é o quanto você fica sem comer, é o que você faz enquanto fica sem comer. Entendeu? E um terceiro, que foi a base do que eu falei lá no vídeo passado, e é sobre, só para mim reforçar o que foi pregado no domingo pelo apóstolo. As disciplinas espirituais, elas são herança da nossa salvação em Cristo Jesus. Você não está aqui jejuando, orando, lendo a Bíblia, ofertando, vindo para a igreja, servindo no ministério, liderando um ministério, liderando uma célula, lavando um chão, arrumando cadeira, tirando lixo do banheiro, para se tornar filho de Deus. Sim. Se você está fazendo qualquer esforço para merecer o amor de Deus, você está trabalhando na orfandade. Você não precisa tentar convencer Deus a ser seu pai. Ele já entregou Jesus por você. Ele já é o seu pai. Você não é um órfão. E tudo que você está fazendo é porque você já é filho. Se você sente que você está se esforçando para conseguir o aplauso dos irmãos, dos líderes e de Deus, então você tá seu coração está desalinhado. É uma motivação errada, né? Você está caminhando como um órfão. Sim. E o apóstolo pregou sobre isso no domingo e eu queria só reforçar isso. As disciplinas espirituais, elas são para um relacionamento vertical. Isso. Horizontal é uma consequência, né? A gente está dentro da igreja, né? E como o Bruce falou, cada pessoa ela está num nível já da caminhada. Alguns, como ele falou, já estão lá na frente, outros estão iniciando agora. Mas as disciplinas, elas são para te ajudar no seu relacionamento com Deus, né?
E eu queria dar uma palhinha, um exemplo interessante aqui a respeito do jejum, né? E como eu falei, no começo eu jejuava e eu não jejuava assim, eu vou tirar 2 dias porque eu quero deixar, tenho um problema com pornografia, vou jejuar 2 dias para assim, eu me libertar de pornografia. Eu não fazia isso, né? O meu jejum era assim, Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, quero ter um relacionamento com o Senhor, então eu quero me consagrar aqui. Era assim, esse era o meu jejum, sempre foi. Nunca jejuei por algo, né? E quando eu jejuava, né, Deus ministrava muito no meu coração algumas coisas, e eu quero só dar uma palhinha aqui, que eu quero jogar essa aqui na mesa também para vocês também discutir a opinião de vocês. Você me quebra. Sem avisar. Mas assim, você Sem olha, aviso. você olha assim, ó, Jesus aqui em Marcos 2:19, né? Jesus ele é questionado a respeito do jejum, né, pelos fariseus na época, né, e tal. Todo mundo jejua, mas os teus discípulos não jejuam. E aí, o que Jesus fala para eles? Ele fala o quê? Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Quando eu li essa passagem, começou a vir algo no meu coração. Peraí, se o jejum é tão assim importante, isso gente, eu falo o seguinte, o que eu joguei aqui na mesa? Porque sempre que eu li algo assim que confrontava meu coração, meu entendimento, eu começava a questionar Deus. E eu lhe dou esse conselho: quando ficar uma dúvida a respeito de qualquer coisa, busque Deus. Deus ele tem um jeito surpreendente de falar com você, de revelar algo, se é sim, se é não. Ele vai explicar, porque era isso que acontecia comigo, tá? E aí eu comecei a orar e falei: Senhor, se é tão importante jejuar, por que aqui o Senhor falou que não precisava? Né? E Deus, comigo pelo menos, às vezes ele respondia rápido, algumas vezes ele demorou alguns anos para responder, né? Mas ele respondia. E quando ele veio a resposta a respeito disso, né, veio o seguinte no meu coração: que o jejum, né, as 3 disciplinas espirituais, né, cada uma delas tem um objetivo, né? E o jejum, ele tem um objetivo de nos levar, né, de um estado físico, carnal, para um estado espiritual, né? E Deus começou a ministrar isso no meu coração, né? Aí como assim, Deus? Eu não entendi ainda. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Isso é pessoal, tá, gente? Mas eu sou assim, quando Deus fala comigo, eu questiono biblicamente falando, né? Eu vou atrás da Bíblia. Esse é o jeito de saber se você não está sendo enganado por um espírito de enganação. Isso, aí eu falei, tá, mas na Bíblia, o que tá falando? Aqui, esse trecho fala, né? Que Jesus fala o quê? Pode eles jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Então vai chegar o tempo que eles vão precisar jejuar, né? E Deus falou no meu coração: olha, o objetivo do jejum não é uma barganha, mas é te levar, né? É uma transição do seu estado atual para um estado espiritual, né? E aí tá, Deus começou a levar a várias passagens bíblicas, né? E aí começou a me lembrar de Davi, né? Davi jejuou, né? Quando ele cometeu aquele erro, né? E a mulher lá engravidou. E aí ele começou a jejuar, né? E orar e clamar pela vida da criança, né? E aquele jejum que ele fez não foi pela criança, mas foi para levar ele a um estado de presença. Vamos dizer assim, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele mesmo falou aqui: eles não precisam jejuar, porque eu estou aqui com eles. A minha presença está aqui. Mas vai chegar um momento que eles vão precisar me buscar, ir até a minha presença. É isso que está falando. Esse é o objetivo do jejum, biblicamente falando aqui, né? Sim. Te levar a um estado espiritual. Porque você olha, Davi foi, jejuou, pediu,
mas no fim a resposta de Deus foi o quê? Não. Foi não. E por que que eu falo assim, gente? Eu fico meio assim porque igual eu falo com a minha esposa, com a Vânia. Às vezes Deus fala algumas coisas comigo. Eu acho que todo mundo, principalmente os que tem na caminhada mais tempo, às vezes Deus fala algumas coisas estranhas pra você e aí você fica com medo de compartilhar. E não é heresia não, gente. Isso aqui é algo de Mas vida. é um medo. É um medo, entendeu? Mas assim, o que veio no meu coração? Porque assim, o próprio Jesus fala que às vezes a gente pede, ora e não recebe porque a gente pede errado, Sim. né? E aí você olha o próprio Jesus, ele jejuou e foi encaminhado pelo próprio Espírito ao deserto, mas ele não jejuou assim, eu vou jejuar pelo meu ministério. Não, ele foi levado pelo Espírito para um jejum para ser levado a um estado onde ele foi testado lá. Sim. Então ele foi levado a um estado espiritual. Aí você olha Jesus, em todo momento que ele estava aqui na caminhada, quantas vezes Satanás apareceu fisicamente para ele ali? Na hora do jejum. Eu acho que só na hora do jejum. Né? Tem um momento que ele repreende Pedro ali, que Satanás apareceu, né? Mas não apareceu, né? Mas influenciou a vida de Pedro. Mas nesse momento em que ele estava em jejum, ele estava em um estado espiritual, onde o próprio Satanás se materializou ali para ele e foi tentá-lo ali. Foi então, conversar com ele, né? Isso, exatamente. Então, assim, o jejum, ele tem, como o Bruce falou, são disciplinas espirituais, assim, que são indispensáveis na vida do cristão. Por quê? Deus, ele fala, ele ouve você, né? Ele ouve você. Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus, eu não era um cara de oração, nada. Orei, clamei ao Senhor, Deus me ouviu. Mas a disciplina do jejum, ela é essencial, porque ela vai te levar a um estado maior. Sim. Sensibilidade maior, a né? sensibilidade maior. Você vai ter um acesso diferente a Deus. Eu creio assim que o jejum ele vem para mortificar a carne, né? Como todo mundo já sabe, ele mortifica você, né? Você fica menos carnal, você até raciocina menos, mas você fica mais sensível e espiritual. Eu sou assim, pelo menos, né? Mas a oração, né? Ele tem esse objetivo, assim, ao meu ver, né? Eu acredito que o jejum, ele além de nos trazer uma sensibilidade extrema, porque a gente fica muito sensível, né? Uhum. E aí a gente também tem que buscar o equilíbrio, porque a sensibilidade do espírito, muitas das vezes, pode mexer com o nosso emocional. Sim. Né? Por conta da nossa fragilidade mesmo. Então eu percebo que essa sensibilidade espiritual, se tiver literalmente dentro da palavra, você facilmente consegue distinguir. Porque a gente sabe que o inimigo, ele está ao nosso derredor o tempo todo. Então, assim, ele vai tentar a gente no jejum. Quando a gente está jejuando, e aí é igual a gente fala, vamos pro básico, é um trânsito que alguém vai para frente do seu carro, ou é um coleguinha para você que é jovem, vai querer te afrontar. Então, assim, geralmente essas provações, que nem o Lucas falou, Satanás foi tentar Jesus no final do jejum dele, por quê? Porque o Senhor estava debilitado, né? 40 dias sem se alimentar. Então, assim, ele falou, mas a gente precisa entender o quê? Da nossa identidade. Né? Então, assim, Jesus, ele sabia da identidade dele. Então, ele não negociou, porque ele sabia que ele era filho, ponto. Então, Satanás perdeu. Então, assim, a gente que vive aqui na Terra, nós precisamos entender que o jejum, por ele nos despertar uma sensibilidade tamanha, nós precisamos ser firmados também. Né? Que isso vem a responsabilidade, que a gente sempre fala. Aí a gente vai, o temor, porque a gente vai ser tentado. E assim, você falou dessa experiência do jejum, mas você não falou dessa experiência das tentações também, porque ela vem, né? Vem sim. Principalmente a gente que é casado. Vem. Então, gente, assim, como eu falei, né, eu não quero de maneira nenhuma, né, criar... Não, Lucas, você pode ficar à vontade, porque eu acredito muito, né, Bruce, que isso é uma realidade. Então, por que eu falo que o jejum, além de ele nos despertar uma sensibilidade, ele desperta também as tentações para a gente? Que nem você foi muito, muito claro, até no que você citou em relação ao inimigo ter ido tentar Jesus. E, então, assim, não vai ser diferente com a gente, né? O jejum,
o tamanho da importância dele na nossa vida para realmente desatar ou destrinchar os dons, né, a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, a gente também precisa entender que a gente lida também com tentações. Sim. A gente precisa Sim. também entender que nós vamos ser tentados e é onde o Senhor vai requerer de nós o equilíbrio, o conhecimento da palavra, né? A gente não ter aquele lugar de meditar mesmo, de tipo, se calar, porque é onde a gente está sendo testado. Por isso da pergunta, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, é muito fácil você falar de jejum. Só que a gente também entende que a gente lida também com as tentações mesmo da vida. Então, assim, por isso que eu falei pra gente ficar à vontade em relação a isso, porque para não passar que é só... que existe o conhecimento, que existe a nossa vontade, mas também a gente passa também por luta. Assim, a minha intenção é o quê? Passar algo assim, biblicamente correto, né? Nunca eu quero passar um erro. Misericórdia, passar um erro, né? Mas é algo claro no meu coração, já que tu falou para ficar à vontade. Para você ficar à vontade. É algo claro no meu coração, né? Que o meu jejum, ele vai me deixar no estado espiritual, mas meu relacionamento com Deus, a minha leitura da palavra e principalmente a absorção que eu tenho dela, tem que estar em dia. Porque se olha o próprio Jesus, ele foi levado ao estado espiritual, chegou lá, Satanás se manifestou. Porque o estado espiritual, você acessa a Deus, porque Deus é espírito. O Espírito Santo é espírito. Mas Satanás também é um espírito. Exato. Os demônios também são espíritos. Você está sensível aos dois lados. Está sensível aos dois lados. Então, assim, Jesus, como é que ele soube rebater esse ataque, né? Esses enganos, essas tentativas do inimigo de desvirtuar através da palavra de Deus. Sim. Entendeu? Legal. Você percebe que ele estava em oração, em jejum, mas venceu o diabo na palavra. Porque você não pode... porque o objetivo da disciplina espiritual, eu expliquei isso no último vídeo, para que é, tudo isso você tem que ver lá no último vídeo. A disciplina espiritual é para ser uma disciplina, é para ser uma vida diária. Jesus era um homem judeu, então quer dizer que do 0 ao 6, a mãe dele inculcou a palavra, do 6 ao 12 ele decorou 10 mandamentos, 603 aplicações dos 10 mandamentos, com 12 para frente ele vai aprender a profissão do pai e estudar a palavra, até ele se tornar um rabino, que é o que ele se tornou quando ele chegou aos 30 anos. Então Jesus tinha muita disciplina de palavra, de oração e de jejum também, entendeu? Então ele não estava desequilibrado em nenhuma dessas coisas. E como você falou, realmente o jejum o objetivo do jejum é te deixar menos carnal, né? E um ponto importante que você ressaltou, o objetivo do jejum não é você convencer Deus de nada. O jejum não muda Deus, o jejum muda muda o meu coração em relação ao princípio, entendeu? Algumas pessoas vão desenvolver o exercício de às vezes fazer, eu quero jejuar para isso, né? E aí você precisa saber, e você pessoalmente precisa saber, porque essa é uma questão entre você e o seu Deus, se o seu coração está só querendo alcançar um objetivo, ou se você está barganhando. Eu vou jejuar para você me dar isso, entendeu? Isso não é aceito. Você está ilegal pela palavra, isso não vai ter efeito nenhum, ok? Mas, se você tem só um objetivo, eu preciso parar com isso aqui, e eu vou parar com isso aqui através do jejum. Então é só um meio, não é uma troca, entendeu? Aí, beleza, tranquilo. Próximo. Essa pausa é ótima. Como a gente falou das três, né? Que a gente falou sobre oração, sobre leitura da palavra e sobre jejum, a gente entende que tudo isso nos leva ao quê? A uma comunhão dentro da igreja, né? A gente aprendeu, destrinchou todos esses três caminhos por conta de relacionamento, por a gente vir para a igreja, conhecer pessoas, a gente começar a ver pessoas que a gente fala, né? Pregando bem, sabendo da palavra bem, então isso nos leva para um lugar de comunhão. E como isso impacta na nossa vida de fé? Nalu, vou dar só um exemplo aqui para vocês aqui. Para ficar bem claro, para só explanar por cima. O que é comunhão? Comunhão é uma harmonia. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir e se identificar. Uma ação de desenvolver algo em conjunto
comunidade, união, ligação e compartilhamento. E eu quero deixar aqui, dar uma ênfase para comunidade. Comunidade é um grupo local de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica. Então, o que é comunhão? É você viver em comunidade. E o que é viver em comunidade? É viver debaixo da mesma cultura, né? Então, assim, qual é a intenção de Deus? É que a gente vive em comunhão ali, em sentido de que somos todos filhos de Deus, em direção ao céu, que é a realidade, somos peregrinos aqui na terra, né? Caminhando em direção ao céu, vivendo as mesmas disciplinas espirituais, vivendo os mesmos desafios diários, lutas, tentações, cada um do seu jeito, do seu modo, do seu nível, mas todos sendo experimentados aqui na terra, que é isso que vai acontecer. Mas andando juntos como uma família, porque essa é a intenção original de Deus no Éden, na criação, foi criar uma família. Sim. Né? É isso. Legal. Eu achei legal demais a definição de comunidade, porque casou muito com o podcast. Comunidade, nós chamamos também de igreja local. Por que a disciplina da comunhão, da igreja local, da comunidade, ela é importante? Porque desde o começo, ela foi extremamente atacada, né? Então você tem o diabo tentando desfazer a primeira comunidade ali na casa de Adão e Eva. Você vai ter o diabo tentando desfazer Israel, que eram as 12 tribos que formavam o povo. Você vai ter o diabo tentando desfazer a equipe de Jesus, através de um traidor. Você vai ter o diabo logo depois tentando desfazer as igrejas que os apóstolos fundavam, né? Sempre tinha um pessoal ali que tentava lá instalar umas mentiras, umas doutrinas falsas. E uma das doutrinas que os apóstolos mais combatiam era a ideia de que você não precisava de uma igreja local, né? Tipo assim, hoje ainda existe esse pessoal, né? É o pessoal que acredita assim, não, eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, né? Eu oro lá no meu quarto, eu jejuo na minha vida sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, né? Eu não preciso desse negócio de pastor, meu pastor é o sumo pastor, é Jesus lá no céu, e não sei o que. Aí o cara vai entrando primeiro, ele vai entrando em heresias antigas, que ele acha que é ideia nova, né? Ele acha que ele diz, não, agora eu entendi a Bíblia, depois de 2.500 anos, ou 2.000 anos, a minha mente iluminada entendeu a Bíblia. E o cara tá só resmungando heresia antiguíssima na cabeça dele. E não tem como essas disciplinas que nós falamos antes fazerem sentido na prática se não for numa comunidade. Então, para que eu vou orar, ler a Bíblia e jejuar, além, claro, de se aproximar de Deus, se não for na prática para ser uma melhor pessoa na comunidade, né? Seja essa comunidade a minha família, o meu trabalho, a minha escola, a universidade e a igreja local, entendeu? Então, tem gente que tem desenvolvido as outras disciplinas, mas não está desenvolvendo a disciplina da igreja local, né, da comunhão. Quando você não desenvolve a disciplina da comunhão, que parte do ponto de que é submeter-se um ao outro, você vai cair em rebelião. Você vai se tornar rebelde, né? E daqui a pouco você é um crente salvo que vai se excluir da graça de Deus porque você não se submete a ninguém, entendeu? E Paulo é muito claro quando ele descreve os colossenses, aos filipenses, aos tessalonicenses, sujeitem-se uns aos outros. Não é só sujeitar nas hierarquias da igreja, mas se sujeitar um ao outro. Porque às vezes, por exemplo, o Lucas não é o meu líder necessariamente, não colocaram ele como pastor sobre mim, alguma liderança eclesiástica sobre mim. Mas a vida do Lucas tem uma coisa que ele venceu e eu não venci. Sim. E se eu for praticar a disciplina de viver em comunidade, eu vou ser humilde e falar assim, Lucas, me ensina. Eu não sei, entendeu? E aí não importa agora qual que é o seu título, qual que é o cargo eclesiástico que te deram. Você precisa saber que o outro irmão tem coisa para te ensinar. E você precisa ser humilde para entender que você tem coisa para ensinar para o outro irmão. E é por isso que nós temos que viver em comunidade, entendeu? Tem coisas que na vida do outro irmão me irrita. E tem coisa na minha vida que irrita ele. Por isso nós temos que viver em comunidade. Porque só assim eu vou desenvolver. Porque senão eu estou querendo criar um universo que só me agrada. Eu vou virar uma criança birrenta,
né? Nós falamos isso 3 podcasts atrás, né? Foi. Conselho de uma pessoa só sempre tá certo. Se você não convive com alguém que discorda de você, você vai ficar neurótico, Sim. entendeu? Você vai ficar alienado, você vai achar que só você tá certo. Daqui a pouco você começa a acreditar em teoria de conspiração, você começa a reescrever a história toda dentro da sua cabeça, porque você acha que agora você descobriu todos os segredos do universo. Ninguém sabia, só você sabe. Porque você está ouvindo a voz da sua própria cabeça. Sim, isso entra muito em um lugar de que você não você não querer se relacionar, porque o Senhor ele nos chamou para pertencer, né? Então, quando pode ver que foi até involuntário, mas é porque é algo nosso. A gente já iniciou o podcast aqui porque eu pertenço, né? Então você precisa ter essa convicção Essa é a de que nossa cultura. essa é a nossa cultura, entende? A gente pertence. E a palavra de Deus mesmo fala lá em Eclesiastes que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Ou seja, muitas das vezes a gente cai nesse lugar de estar sozinho por uma escolha, sendo que entra nisso que o Bruce acabou de falar. Ou seja, aquilo que eu não consigo me curar, o testemunho do outro vai me curar. Uma ajuda do outro, falar assim, olha, eu consegui, é possível, e aí você vai ver que é possível, né? Porque aí ele continua falando, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar, que está lá em Eclesiastes 4:9. Ou seja, não é bom que você fique só, e se você cair, você tem uma pessoa para te ajudar. Então, assim, a igreja, ela é para isso. A gente costuma falar nos podcasts que nós somos uma igreja de acolhimento, de ensino, e de pertencer, né, de relacionamento. Então, assim, a gente tem muitos seminários para você desatar aquilo que te bloqueia. Nós temos líderes aptos para ajudar você na sua debilidade, naquilo que você não consegue. Só que uma coisa que, como eu já falei em um outro podcast sobre depressão, muitas das vezes a gente percebe que pessoas caem nesse lugar de se sentir só, de se sentir excluído, de achar que você resolve tudo, de achar que a sua oração dentro do seu quarto é a melhor decisão, porque você já sabe quem é Deus, porque você conhece Deus. Não. É melhor você se relacionar mesmo, é melhor você vir ouvir a palavra, é melhor você permitir, porque um louvor que você tem dentro da sua casa não é igual quando você está em unidade na igreja. É totalmente diferente, a atmosfera é diferente. Então, assim, a gente fala sobre se relacionar porque é importante, porque é necessário, né? E, assim, eu falo que eu tenho uma facilidade muito fácil de me relacionar com as pessoas. Eu já chego, oi, e aí? Então, eu já sou muito... Já chego chegando, já chego puxando assunto. Então, assim, isso não é um problema para mim. E aí eu lembro, no início da minha caminhada, que a primeira vez que eu fui conversar com o apóstolo, isso até hoje é cravado dentro de mim. Porque eu já fui muito do mundão, né? Então eu conheci muita gente. E aí, quando eu tive meu primeiro discipulado com o apóstolo, eu lembro dele falando bem assim, você já influenciou muitas pessoas lá fora. Agora o Senhor está te chamando para influenciar para o reino dele. E isso até hoje ficou cravado no meu coração, porque tipo, eu nem conhecia o apóstolo. Então, assim, você vê que o apóstolo via algo em mim que nem eu tinha percebido. Então, é esse o relacionamento que o Senhor quer conosco dentro da igreja. E a gente impactar pessoas para o reino, para o Senhor, não ficar somente naquela nossa bolha, não ficar somente naquilo que a gente lê, ora sozinho e acredita, né? Então, assim, eu costumo dizer que o Senhor, ele criou Eva porque não era bom que o homem vivesse só. Era para ele se relacionar. Então, o Senhor, ele criou a Eva para multiplicar, para povoar a terra, porque não era bom um Adão só. Então, era para se relacionar, para crescer. Então, nós fomos chamados para se relacionar. Nós fomos chamados para impactar a vida de pessoas na palavra, né? Eu costumo dizer que nós somos a primeira Bíblia que as pessoas leem. Então, assim, como que você vai ser a primeira Bíblia que a pessoa está te lendo dentro da tua casa, orando dentro do teu quarto? Então, assim, eu acredito mesmo que nós precisamos influenciar para o reino no sentido positivo de que as pessoas falem, eu quero esse Deus que você está vivendo. Sim. Eu quero viver essa vida que você está vivendo. Então, depois que eu entendi isso, eu falei assim, uau. Deixa eu falar um testemunhozinho rapidinho, assim, que no início, assim, da minha conversão, eu morava, eu até compartilhei isso na EBD domingo agora, que a gente morava lá no final da Jatuarana, da Zona Sul, e aí a gente foi vender uma bicicleta e o rapaz entrou e ele falou assim, quando ele entrou para comprar a bicicleta, ele falou assim, tem algo diferente aqui.
vocês são crente? E a gente tinha acabado de se converter, tava assim naquela... Era louvor, e nem tava louvor, mas a gente via que na nossa casa estava a presença, né? E a gente falou que sim, que a gente era cristão, que a gente tinha acabado de se batizar, vindo do encontro, então tava... Ele, nossa, eu senti uma paz muito grande aqui. E aí, eu orando esses tempos na madrugada, o Senhor me lembrou desse acontecido, né? E aí, na hora assim, que o Senhor trouxe a minha memória na minha oração, eu falei, ai, Senhor, eu queria viver isso de novo. Porque, assim, a gente se acostuma, né? As coisas naturais. E aí eu falei, não, Senhor, eu quero viver esse sobrenatural de novo, de as pessoas olharem e falarem assim, tem algo diferente aí. E aí, essa semana, lá no meu trabalho, a pastora Juliana me ligou, falou, Nalu, tem como você trazer da lição 7, né, da EBD? Eu falei, tem sim. Aí eu levei a revista da EBD e eu estava esperando a menina sair, que geralmente no horário do almoço ela fica tranquilão. Aí eu falei, vou esperar ela sair para o almoço e aí eu vou estudar um pouco a palavra, porque eu vou ministrar a palavra, né? E aí era tipo por volta de quase 11 horas, aí um rapaz entra para pedir água, que ele estava bem vestido e tal. E aí ele estava passando, ele falou assim, quando ele abriu, ele falou, bom dia, e eu, bom dia. Só que eu falei num bom dia tão assim entusiasmada, que ele falou, você é pregadora. Nossa, naquilo assim, na hora, foi na mesma semana que eu tinha orado para o Senhor falando que eu queria viver essa experiência de novo. Aí ele encostou no balcão, aí ficou conversando, aí falou que ele tinha desviado, mas que ele, tipo assim, foi muito engraçado que a Júlia que falou, ele falou, você é pastora? Eu falei, não. Ela é sim. Ela falou tão assim, porque a gente tem que responder. Não empossado. Exatamente, a gente tem que responder ser aquilo que a gente vive. Então, assim, o que eu entendi? Depois que eu fui trabalhar lá, coloco um louvor. Ela sempre me vê lendo o livro, que inclusive eu terminei de ler o livro que você me emprestou. Obrigado. Porque, assim, eu fico olhando, assim, que a gente realmente precisa responder ser Cristo aonde a gente está. Então, por que ela falou sim? Porque eu já falei do Senhor para ela. Porque ela vê o meu posicionamento de, tipo, estar ouvindo um louvor ali. Então, assim, ela respondeu por mim. Eu falei, não, mas por conta que eu fiquei tímida. Eu não fiquei com vergonha, eu fiquei tímida, né? Que foi tão, assim, toma lá da cá, eu nunca esperava. E aí, aquilo, ao mesmo tempo, alegrou o meu coração. Porque eu falei assim, uau, o Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. E eu falei assim, Senhor, eu queria viver essa experiência de novo, e, tipo, de a pessoa chegar e falar assim, ali é uma casa do Senhor, ali é uma mulher do Senhor, né? E aí, não por aprovação, mas que nem eu sempre brinco, que eu falo que eu sou muito mimada, né? Eu falo nos podcasts, sou muito mimada, o Senhor me ama muito. E aí, foi essa experiência, assim, que eu vivi. Então, assim, é sobre a comunidade, é sobre você se relacionar, é sobre comunhão, é sobre as pessoas realmente ver Cristo em você. Então, assim, o conselho que eu dou para você, jovem, você precisa, na sua geografia, porque aonde eu alcanço, o Bruce não alcança. Aonde eu alcanço, o Lucas não alcança. Então, aonde você alcança, eu não vou alcançar, que é numa escola, que é fazendo um curso. Então, você precisa resplandecer Cristo. As pessoas ao seu redor precisam ver que o Espírito Santo está em você e elas têm que ter esse desejo de que ali é um homem de Deus, ali é um adolescente de Deus. Por quê? Porque eu acredito muito que quando a gente vem para a geração Holy, a gente vem para um culto, a gente quer que alguém próximo da gente venha também, porque a gente faz o convite. Então, assim, como que as pessoas vão ser impactadas com aquilo que você quer que elas vivam, sendo que você não dá um bom testemunho? Então, assim, você tem que começar a ter essa sensibilidade de que eu preciso viver um bom testemunho que o Senhor me chamou para viver, mas com posicionamento de quê? Porque nós entendemos que, desde o início desse podcast, a gente está falando sobre oração, sobre leitura da palavra e sobre jejum. Você só consegue esses três se você realmente ser transformado. Porque eu não vou ler a palavra porque eu quero, que a gente sabe que a gente não lê a palavra porque a gente quer. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a fazer aquilo. É transformação, né? Romanos 12:2, não se conformeis, mas transformai. Nós precisamos ser transformados. Então, para a gente realmente alcançar uma juventude ou pessoas da sua geografia, é porque nós precisamos ser transformados. E isso está relacionado à comunhão, à comunidade. Ou seja, você tem que responder aquilo que você aprende aqui. Você tem que responder aquilo que você ouve aqui. Então, ser um novo jovem, ser um novo homem de Deus, ser uma nova mulher de Deus, para que as pessoas ao nosso redor queiram viver isso. E, assim, eu estou lá, amanhã eu faço 45 dias que eu estou trabalhando lá. A menina que está na recepção comigo, o Lucas conhece, porque ele leva a neném dele lá. Ela já perguntou
que dia que era o culto aqui. Glória Ou a Deus. seja, a gente vê que é um caminho, né? Então, assim, tá tendo uma diferença. Aquilo que eu não fazia, a pessoa começa a olhar, é diferente. Então, eu posso ir lá nessa igreja? Onde que é essa igreja? Então, é esse o desejo que nós temos que despertar nas pessoas ao nosso redor. Sim. Eu acho legal que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33, esse é um versículo que o André sempre fala muito dele. Ele fala assim, olha, não se deixa enganar. Ou seja, se você não acredita nisso aqui, você está enganado. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou você tem companhias boas, ou você tem companhias más, você nunca estará sozinho e só a voz da sua cabeça vai te enganar. Sim. Então você precisa desenvolver a disciplina da comunhão, da igreja local, de vir à igreja, de participar dos ambientes da igreja, para que você não seja mal influenciado, porque você vai ser influenciado de algum jeito. Sim. Em Provérbios diz assim, ó. Provérbio 18. O solitário busca o seu próprio interesse. Então, comunidade é para se relacionar. Deus chamou a gente para se relacionar. Porque é uma realidade. Se você não consegue conviver com a igreja aqui na terra, tu vai conseguir conviver com ela no céu, porque vai todo mundo para lá. Então, Deus ele te chamou para se relacionar, né? E aqui, igual esse provérbio fala aqui, aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. Né? E quando a gente aceita Jesus, a gente veio para o reino de Deus, a gente deixa, né, de buscar os nossos interesses. Claro que Deus ele se importa com a sua vida, ele se importa com a sua vida financeira, com a sua vida emocional, mas o interesse mais importante é o dele, Sim. é o de Deus, né? Claro que nós servimos um Senhor que não é como outros senhores, né? Ele não é um ditador na nossa vida. Né? Ele é um Senhor Pai, né? Que ele ama os seus filhos, ele quer o melhor para nós, mas o desejo dele é que a gente se relacione aqui na Terra. Então não tem para onde correr, você tem que se relacionar. E é aquilo que a Ana Lu falou, né? Porque como é que ela vai dar algo que ela não recebeu? E onde é que ela recebeu isso? No meio do relacionamento, da comunhão com os irmãos. Como o Bruce falou, tem coisas que eu aprendi, eu esses dias, numa reunião aqui, eu falei o seguinte, é que mesmo que uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, mesmo que o Bruce, vamos dizer que tem um evento aqui, evangelístico, que o Bruce não pôde vir, mas indiretamente o Bruce, ele fez parte daquele evento. Ele fez parte daquilo, por quê? Porque pessoas que estavam envolvidas ali foram geradas e pegaram algo da vida do Bruce e aplicaram na vida delas. Né? Você olha isso biblicamente falando, a gente lê sobre apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, esses caras, Davi, homens de Deus, eles não estão vivos hoje, morreram há anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mas eles ainda vivem hoje. Então, nós carregamos a essência deles hoje. Sim. Né? E essa essência, quando você vive em comunidade, um recebe do outro. Então, há algo que pessoas que a Ana Lu, que o Bruce, que eu precisam, que eu muitas vezes não vou ter para dar para elas, mas alguém que eu vou estar ali me relacionando vai ter isso. E eu vou poder adquirir, aprender e aplicar na vida dessas pessoas. E é tão gostoso, né? Quando as pessoas, você vê, às vezes você não fala nada, como a Ana Lu falou, é como se você fosse a palavra viva, né? Eu falo que somos cartas vivas, né? Porque a pessoa não vai, você chegar com a Bíblia lá, às vezes a pessoa tem resistência com Deus, essas coisas, você vai chegar, vamos ler aqui. A pessoa não vai te ouvir. Muitas vezes ela pode até te ouvir por educação, mas vai entrar aqui e sair por aqui. Sabe o que vai fazer a diferença na vida dela? Você. Se você está vivendo aquilo que você acredita. É a pergunta que deveria ser: você acredita nisso aqui? Porque se você acredita, você vai começar a viver isso aqui. E se você começar a viver isso aqui, você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Sim. Eu acho legal que o apóstolo dá um exemplo. Eu vou só falar disso antes da gente ir para as considerações finais. Acabamos de bater quase 1 hora já. Passa rápido. O apóstolo fala de um pregador antigo, agora não vou lembrar o nome dele. Tinha um cara que ele era como se fosse o chefe dos agnósticos na época, né? Era um intelectual muito influente. E ele estava correndo na rua e um discípulo dele perguntou: para onde o senhor está indo? Ele falou: estou indo lá assistir o culto que o fulano vai pregar hoje.
Aí o cara falou assim, ué, mas o senhor não é agnóstico? O senhor não acredita em Deus? Eu falei assim, não, eu não acredito. Ele acredita. E eu gosto de ver quando ele prega, porque ele acredita. Entendeu? Então as pessoas à sua volta, elas não precisam acreditar. Você precisa. Sim. Porque se elas perceberem que você realmente acredita no que você vive, na sua fé, elas vão vir atrás. Porque às vezes ela só está longe dessa fé porque ela conheceu antes de você alguém que não acreditava de verdade. Só tinha uma coisa externa. Era falso, Sim. né? Não era real. E aí ela está só decepcionada com uma pessoa de fé. E ela não está decepcionada com a sua fé. E aí se você for verdadeiro, ela vai se aproximar de novo. É isso. Então já vamos para nossas considerações finais. E aí a gente já pode ir no caminho de falar sobre generosidade, né? Juntando tudo isso que a gente compartilhou aqui na mesa durante esse tempo. E aí a gente vê aqui que generosidade é compartilhar o que temos. Tempo, talento, recursos para abençoar os outros. Ou seja, nós precisamos ser generosos em relação a tudo isso que a gente falou sobre uma palavra, você ser a primeira Bíblia que as pessoas conheçam, no sentido de que ali é um cara de Deus, né? Ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então, assim, o que eu deixo para você? A experiência de que oração, jejum, palavra e relacionamento são pilares essenciais que o Senhor chamou a gente para viver, né? E aí, lá em Salmos 133:1 diz que como é bom e agradável quando os irmãos vivem em unidade. Então, nós precisamos entender que a unidade do Senhor faz com que nós desejamos se relacionar. Então, as minhas considerações finais essa, assim, quem me conhece sabe o quanto que eu amo servir a casa do Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo falar do Senhor. Então, assim, é isso que o Senhor nos chama. Eu falo assim, quando eu sempre falo que as pessoas riem, mas elas já estão começando a se acostumar, que é importante você também saber da sua identidade, de você saber que você é filho, como a gente citou aqui na mesa. Eu sou filho, eu sou amado, eu fui gerado, eu fui desejado. Eu falo que depois que eu comecei as minhas orações, elas serem direcionadas primeiramente para isso, sobre eu firmar a minha identidade em Cristo, as outras coisas se completaram. De que forma? De que eu falar da palavra, eu ler a palavra, eu querer mais, ter sede da palavra, eu jejuar sem peso, viver as coisas do Senhor sem peso, sem achar que aquilo é um peso para mim. É entender que nós precisamos ser realmente generosos ao que o Senhor fez por nós, morreu por nós. Então, é isso que eu deixo para você, no sentido de que, se você acha que vir para a igreja, ler a palavra, ter que orar é um peso, começa a ter transformação de mente sobre aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque você não está aqui à toa, existe um propósito de vida. Então, esse propósito é aqui para que seja cumprido, você precisa entender, né? Se você tem alguma dúvida em relação às coisas espirituais, ao que você não entende, nós estamos aqui, nós temos o apóstolo, nós somos uma igreja de ensino, o apóstolo sempre busca dizer isso, que ele gosta do ensino, por isso que ele investe no ensino de todos. Então, assim, para você destrinchar mais essas dúvidas, que você está do outro lado. Então, tem coisas que pode ter soado meio confuso para você por conta de experiências que a gente já viveu, que nem o Lucas falou, eu tenho mais de 10 anos de sendo cristão, esse ano eu faço 8. O Fred, o meu marido, também, a gente é um só. O Bruce tem 13, né? Então, assim, a gente vê que a gente já tem uma experiência, uma maturidade a mais em relação a isso, mas ainda a gente está no processo, a gente também está no caminho. Tudo é novo para a gente, quando a gente vive algo novo. Então, é permitir o novo para você viver o novo. Então, permita que essas coisas de relacionamento, de oração, de jejum, de leitura da palavra, seja novo todos os dias, para que você viva realmente o extraordinário de Deus. Então, essas são minhas considerações finais. Aí eu vou passar para o Lucas, que aí o Bruce finaliza. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e dizer também que o mundo hoje está carente de pessoas que têm convicção naquilo que elas vivem, isso é em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente a espiritual. Sim. Então, o conselho que eu dou é que você reveja a sua vida, né? A gente falou a respeito das disciplinas espirituais,
né? O quanto você tem se dedicado a elas, né? E falar que elas fazem toda a diferença na sua vida. Talvez você esteja frio espiritualmente, né? Talvez você esteja passando por dificuldades. E eu vou falar pra você, todo mundo vai passar, eu passo, Bruce passa, Nalu passa. E eu Sim. falo na vida normal aqui na Terra, né? Ou você tá desempregado, aí você tá com você vive um relacionamento. Eu tô há 10 anos na caminhada e assim, comparado ao apóstolo, tem 30 anos. Tira o bebezinho né? aqui na frente dele. né? Faz uns 3 anos que ele tem 30. Isso, exatamente. Assim, comparado, ele viveu muito mais coisas, mas eu falo de algo pessoal meu. Eu já casei, já vou fazer 8 anos de casado, né? Minha filha vai fazer 1 ano de idade agora, né? Eu tô igual o Paulo, assim, tive muito, tive pouco, né? Mas o que eu tenho a dizer pra vocês? Vocês vão passar por experiências, né? Vocês estão vivendo anseios pessoais, né? Algumas expectativas de casamento, de relacionamento, de faculdade. Mas eu falo assim, algo pessoal mesmo. Eu já formei na faculdade, eu já trabalho na minha área. Hoje eu entendo que todas essas coisas que eu conquistei, ou que eu ainda vou conquistar, nenhuma delas se compara àquilo que eu vivi com Deus. Eu digo que hoje eu sou aquilo que eu vivi na igreja, na comunidade, com Deus, né? O fora foi algo consequência de dentro da igreja, né? E eu falo assim que Deus ele teve um papel muito grande, onde eu cheguei na vida profissional, pessoal e espiritual. Mas um conselho que eu dou para vocês: invistam no relacionamento com Deus, invistam em conhecer a Deus, na leitura, em estudar realmente o que Deus quer. Eu creio que Deus ele é um Deus de mistérios, como a Bíblia fala, né? E ele anseia, né, por pessoas que estejam sedentas realmente de conhecer Ele. Ele quer se revelar, né? Eu costumo falar isso no profético. A gente olha na igreja primitiva, você vê os caras fluindo, né, e em dons espirituais, e revelações, né, de profecias. E eu creio que isso ainda existe hoje. E eu creio que tem coisas que Deus ainda não revelou, que ainda vai revelar através da minha vida e através da sua vida. Sim. E Ele só espera o quê? Que você se posicione. Não se acha menor ou melhor. Você vê assim, a gente conversando aqui. Tudo tem o seu tempo. Eu creio que Deus ele vai trabalhando na sua vida. Conforme você vai caminhando, Deus ele vai te... não vou falar promovendo, né? Eu falo assim, acrescentando, Forjando, né? Forjando você. Então, assim, invistam, busquem o Senhor. Eu creio que Deus ele tem muito para fazer na vida de vocês. Busquem na palavra, estudem, jejuem, orem, busquem relacionamento com Deus, vivam em comunhão e principalmente pratiquem a generosidade. Perdi as contas de quantas vezes já tive experiência nessa questão de generosidade. Sim. Como eu falei, às vezes eu trabalhava, principalmente no começo da minha conversão, não tinha um pinto para dar água, né? Não tinha filho, Nosso não tinha casamento. nada. Não Nosso tinha. casamento. Então, tipo assim, eu cansei de pagar aluguel para quem precisava. Às vezes o irmão ia lá, não tô precisando, eu pagava aluguel pro irmão que precisava. Ou às vezes eu não tinha um centavo, mas eu ajudava ali no que eu sabia fazer, né? Que eu aprendo um pouquinho de cada coisa. Mas a generosidade também não tá só nisso, também tá em algum conselho, um abraço. Sim. Né? Então Deus ele pode te usar de várias maneiras. Então esteja aberto o coração para Deus. Eu creio que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E um dia, quem sabe, você vai estar aqui sentado nessa mesa contando experiências loucas. Exatamente. Te espero aqui. Se prepare porque alguém tem que substituir a gente. Sim. Exatamente. Vamos te preparar. Eu acho legal que esse tema casou com muitas coisas do que nós estamos vivendo na igreja. Uma delas são os temas que nós estamos vivendo na geração Holy. Estamos rumo a Pentecostes, né, vivendo na geração Holy. E no dia que como você falou da igreja primitiva, o dia que os discípulos estavam esperando o derramamento do Espírito Santo, eles estavam exatamente praticando as disciplinas espirituais. Então Jesus falou assim, olha, fiquem em Jerusalém que o Espírito Santo vai descer. E esse pessoal não ficou lá em Jerusalém assim, parado, sem fazer nada, sentado, entendeu? Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, eles estavam em oração, reunidos, disciplina da reunião, da comunhão, jejuando, né, meditando nas escrituras. Tanto é que quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Discernir.
Falou, não, o que está acontecendo aqui é o que estava escrito em Joel. Exato. Entendeu? Então, na hora que o Espírito Santo começou a habitar o coração deles, as disciplinas espirituais começaram a fazer muito sentido para eles. Sim. Só que nós agora já somos uma igreja debaixo do derramamento do Espírito. Então, as disciplinas espirituais, para nós, vai fazer muito sentido a partir do momento que você começa a praticar aquilo. Porque o que é que acontece? O que é disciplina espiritual? É a rotina da sua vida na fé. Disciplina espiritual é para rotina. Então vai ter que ter leitura na sua rotina, vai ter que ter oração na sua rotina, você vai ter que colocar jejum na sua rotina, vai ter que ter na sua rotina comunhão com os irmãos, e a gente tem uma agenda na igreja já, vai ter que ter na sua rotina generosidade, né, como você ajudava as pessoas, Ana Lu já falou, generosidade de compartilhar um talento, recurso, tempo e alguma coisa, né, e generosidade de todas as maneiras. Então, a minha consideração final é que você comece a praticar as disciplinas espirituais, porque é o que vai te manter na fé, ok? Eu quero te pedir os 3 Cs que eu sempre peço. Comenta aqui embaixo, disciplina, eu vou saber que você assistiu até agora, né? Curte esse vídeo e compartilha. Quando você curte e compartilha qualquer vídeo de YouTube, o algoritmo entrega para mais pessoas. O seu compartilhar e o seu curtir pode estar evangelizando alguém. Não economiza nisso porque não te custa nada. Curte e compartilha aí agora. É isso. Isso aí. E eu quero finalizar. Disciplina. #disciplina. Se você assistiu o vídeo até agora, comenta aí nos comentários disciplina. E quero fazer um convite para você ter relacionamento. Nós estamos com uma agenda ampla em relação à geração Holy. Então, nós vamos ter o quê? O GH Extreme já está sendo divulgado. Se você não tem condições, nós criamos um meio para você pegar umas rifas para você vender e você pagar a sua inscrição, que isso é relacionamento. Nós vamos ter uma feijoada dia 14/6 com banda ao vivo gospel, Deus é Mais, que é a banda aqui de Porto Velho. O nome então, da banda, tá? É o nome da banda, Deus é Mais. Então, assim, não vai faltar oportunidade para você se relacionar, né? E fora que nós temos a agenda da igreja aqui. Amanhã, culto de Passos de Fé. Sexta-feira, Geração Holy, como a gente está nessa pegada de Pentecostes. Então, nós estamos tendo uma sériezinha, assim, muito legal. Então, para você que não conhece, não sabe o que é Pentecostes, está assistindo agora e tem curiosidade, vem sexta-feira, a partir das 20 horas, que nós vamos estar aqui sendo ministrados, né? Vão ser 2 perfis, né? De 12 a 18. São 2 lugares. São 2 lugares diferentes. Então, assim, 18 mais para um lado e 18 menos para outro. Então, assim, você vai ser ministrado na proporção da sua idade. Então, assim, está sendo muito legal. Vem se relacionar conosco. No sábado, nós temos Vans, que é Vai Andar no Sobrenatural. Então, assim, é bem legal. Se você quer destrinchar, ter uma experiência do novo, o convite está aberto. Domingo, EBD, como a gente falou, de ensino. Ou seja, se você quer criar disciplina, nós temos a igreja que ela traz ensino para você. Então, é ensino na palavra. Então, você vai conhecer mais da palavra, se aprofundar mais. E domingo, à noite, culto de Santa Ceia, não, de celebração. Ou seja, nós temos uma agenda, né? Então, não é por falta de convite e de dias para você vir aprender que não vai faltar. Então, assim, sinta-se convidado, né? Lucas, muito obrigada pela sua participação. Nós aprendemos muito com você. E você que ficou até agora, muito obrigada. Que Deus abençoe você. E é isso, né? Isso aí. Obrigado, Tchau, tchau. gratidão. Obrigado, Até gente. mais. Deus abençoe.